Hoje nós vamos analisar o Bitcoin no curto prazo e entender quais são os melhores pontos para a gente fazer entradas. Afinal de contas, nós estamos próximo do nosso all-time high. Diante disso, nós temos uma alta probabilidade de fazer um rompimento dessa região pelo fato de ser a terceira vez que nós estamos dentro dessa região. Então, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é se preparar para um rompimento do all-time high. Porque saiba que depois que romper, meu amigo, já foi. Não dá para a gente se posicionar após o rompimento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que esse conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, antes da gente falar ali sobre o curto prazo do Bitcoin, a gente vai passar por algumas métricas aqui on-chain para a gente entender como que o mercado está nesse momento, se estamos em uma movimentação saudável ou não. Afinal de contas, a gente não só vai achar que vai romper o all-time high, a gente vai olhar para as métricas e vai entender se as coisas estão saudáveis ou não, e se a gente tem um potencial para romper o all-time high ou não. Então é por isso que a gente vai começar olhando aqui um pouco para futuros. Quando a gente analisa ali futuros, a quantidade de bitcoins e open interest, tá? É comum que a gente olhe para esse dado em termos de dólar ali, mas a gente consegue olhar também em termos de Bitcoin. Por que eu estou olhando em termos de Bitcoin e não em termos de dólar? Porque quando a gente tem o preço do ativo subindo, consequentemente, se a gente estiver olhando em dólar, o open interest ele vai estar subindo também. Se o preço do ativo estiver caindo, o open interest ele também estará caindo, porque nós estamos olhando para dólar. Agora, quando eu olho para Bitcoin, eu realmente estou vendo se está tendo um aumento ou não do open interest. Veja que a gente ficou durante um longo período aqui, ó, dentro dessa região, média ali de 241 mil bitcoins em open interest. Depois a gente acabou subindo ali para um patamar de 260 mais ou menos. Hoje nós estamos nesses 260, ou seja, a gente teve muito mais abertura de open interest nesse período que nós estamos agora. E obviamente só esse gráfico não vai nos ditar exatamente como que está essas posições. A gente precisa olhar para outros indicadores, por exemplo. Quando a gente olha ali para a dominância de long, tá? Para saber se a maior parte disso daqui está na ponta long ou se a maior parte disso está na ponta short, a gente olha exatamente para a dominância. E quando a gente olha para essa dominância nesse momento, e aqui eu coloquei uma média de 14 dias, tá? Para a gente filtrar um pouco do ruído, hoje nós estamos em uma zona negativa. O que isso significa? Significa que a gente teve um grande aumento nas posições alavancadas e essas posições alavancadas elas não estão na ponta long, elas estão em sua maioria na ponta short, ou seja, a gente tem um combustível para poder subir. Obviamente que aqui eu estou olhando para uma média de 14 dias. Se a gente tirar a média, a gente vai ver que nesse presente momento a gente acaba tendo um pouco mais de long e não exatamente shorts. Quando a gente chegar aqui no diário, nos picos, vai ser um momento ali onde a gente vai ter uma possível liquidação de long. Mas eu estou te mostrando aqui a média de 14 dias pelo simples fato da gente estar olhando para médio e longo prazo e não para curto prazo. Quando a gente tira a média ali, por exemplo, a gente está olhando para o curtíssimo prazo, tentando entender o que vai acontecer nos próximos dias. Então, como a gente está olhando para essa média, temos uma visão que hoje o médio e longo prazo ele começa a ser mais bullish, ele começa a ser mais favorável. Não é à toa que nos últimos 10 dias ou nos últimos 15 dias eu pivotei aquele meu sentimento bearish para um sentimento bullish. Simples assim. Os dados eles começam a apontar para o outro lado, a gente começa a ficar bullish. Quando os dados começarem a apontar para baixo, eu volto a ficar bearish mais uma vez. Eu não sou nem perma bull, nem perma bearish. Infelizmente, muitas pessoas caem na falácia de ser um perma bull ou perma bearish, principalmente aquelas pessoas que estão entrando agora. É fácil vender a narrativa de que Bitcoin é uma tecnologia revolucionária. É fácil vender a narrativa de que a alta é infinita, de que Bitcoin só se compra e não se vende, de que se você comprar Matic agora ela é um bom projeto e ela está desvalorizada. É super fácil vender essas narrativas para uma pessoa
inocente. E isso, a internet está cheia. O meu papel aqui como analista não é te vender essas narrativas fuleiras. Eu estou aqui para te mostrar que a gente pode analisar o mercado e através dos dados a gente tomar uma decisão. Se os dados são negativos, meu amigo, bearish. Se os dados são positivos, bullish. Sem apego, simples assim. Meu jogo é para multiplicar dinheiro. Meu jogo não é para acumular bons projetos. Eu deixo os bons projetos para os arquitetos. Eu quero multiplicar dinheiro, beleza? Bom, então nesse momento a gente acaba estando mais bullish por conta de alguns dados. E olha só, se a gente olha para os ETFs também, a gente começa a ver um aumento no interesse dos ETFs aqui nos Estados Unidos. A gente teve um grande volume aí acontecendo no dia 22, tá? Que foi antes de ontem, a gente ainda não tem o resultado de ontem aqui, mas a gente teve um grande volume já acontecendo dos ETFs. O legal dos ETFs aqui não é a gente ver só esses picos de volume, por exemplo. A gente quer ver uma consistência, como foi esse período aqui. Caso aconteça uma consistência, isso começa a ser muito saudável para o mercado, porque hoje a gente já não tem mais aquela grande pressão de venda do GBTC, essas barras roxas que a gente tinha aqui embaixo, lá no início dos ETFs. Quem queria sair do GBTC já saiu, quem queria migrar para outros ETFs já migraram. Agora a gente está vendo aqui adoção mesmo, pessoas novas entrando no jogo. Então isso daqui nos dá um sentimento também mais bullish. Estamos olhando para vários fatores. A nossa análise ela deve ser holística. A gente deve pegar vários fatores, olhar para vários grupos de entidade para que a gente possa tomar uma decisão. Meu amigo, se investir fosse tão simples assim, olhar para o price action, riscar uma linha, decidir se você compra ou se você vende, 95% dos traders não perderiam dinheiro. Eles fariam dinheiro. Só que é a minoria que faz dinheiro. Para que a gente faça dinheiro com consistência ao longo do prazo, inclusive eu estou aqui há 2 anos no YouTube, olha que louco, já faz 2 anos esse canal aqui, que eu estou documentando as minhas análises de segunda a sexta-feira, para que você veja a consistência ao longo desse período. Obviamente, tem momentos que eu erro, tem momentos que eu acerto, mas na sua maioria, você vai visualizar aqui que eu estou multiplicando o meu capital e enriquecendo com aquilo que eu falo para você. Se eu acredito que é venda, eu estou vendendo e eu abro esse jogo com você. Se eu acredito que é compra, eu estou comprando e eu abro esse jogo com você e com todos os meus clientes. Bom, então isso daqui nos indica que a gente tem movimentos mais saudáveis aí, porque a gente tem um grupo de entidades que são os fundos comprando Bitcoin. Quando a gente avalia ali coisas endógenas do mercado cripto, que são os investidores de longo prazo e os investidores de curto prazo, em curto prazo, em vermelho aqui, em azul a gente tem o longo prazo. Quando a gente olha aqui para o longo prazo, estamos vendo um aumento do supply no longo prazo. Na verdade, a gente está numa região mais lateral aqui, né, no investidor de curto prazo. Onde o investidor de longo prazo, onde o investidor de longo prazo ele não está com tanto apetite assim para fazer suas acumulações, mas ele também tem momentos que ele vende, mas tem momentos que ele para de vender ali. O investidor de curto prazo, que é a linha vermelha, ele está diminuindo. E esse é um movimento bullish, esse é um movimento que nós queremos que ele aconteça. Veja que nós queremos que o supply aqui, ó, em vermelho, ele diminua e o em azul aumente. Isso daqui é um sinal de saúde, um sinal de que os investidores mais parrudos do Bitcoin, afinal de contas, o investidor de longo prazo, ele detém mais de 70% dos Bitcoins. Então, esse é o grupo de entidade que mais tem pressão, tanto de compra ou de venda. Quando eles estão vendendo, a gente tem que tomar cuidado. Quando eles estão comprando, a gente tem que comprar também junto com eles. Então, isso daqui também nos traz uma visão de que a gente tem entidades comprando nesse momento, entidades relevantes. E olha só, a gente pode agora avaliar o curto prazo, tá? Entendendo que a nossa visão para o médio e longo prazo, ela é uma visão mais bullish, de que a gente tem altas probabilidades de romper o all-time high, porque institucional, ele está com interesse nesse momento. Investidor de longo prazo, ele está com interesse nesse momento. A gente não tem tanta alavancagem na ponta long nesse momento. Ou seja, a gente tem os combustíveis perfeitos para a gente fazer um rompimento do all-time high. Isso significa que o rompimento vai acontecer? Não. A gente pode ter uma rejeição
do all-time high e voltar a cair. E o que nós vamos fazer como investidores experientes, investidores maduros? Vamos entender a região dos 70 e se não romper, se rejeitar, simplesmente proteção. Simples assim. Construa um plano na direção da sua análise e também um plano para caso o mercado vá para o outro lado. Lembrando, o seu objetivo como investidor não é receber a mensagem do seu amigo falando: nossa, você acertou que o Bitcoin ia subir, ou você acertou que o Bitcoin ia cair. Esse não é o seu objetivo. O seu objetivo é olhar para o seu capital e ver o seu capital multiplicando. O seu objetivo é fazer dinheiro, beleza? E não estar certo ou errado nesse jogo. Bom, quando a gente analisa ali o MVRV intradiário de 7 dias, nós temos duas regiões bem chaves. Essa linha verde aqui embaixo, que é a região quando a gente coloca os traders em dor, em prejuízo, e aqui são as regiões boas para a gente comprar no curto prazo, tá? Não confunda curto, médio e longo prazo. Essa linha azul aqui em cima são as melhores regiões para a gente vender também, aonde a gente começa a encontrar divergências, aonde a gente vai ver que os players eles começam a fechar as suas posições. Isso daqui nós estamos falando para o curto prazo, meu amigo. Quando a gente começa a ver divergências, por exemplo, entre essa linha vermelha aqui e o preço, significa que os traders estão realizando o seu lucro. Isso acaba sendo um problema e a gente também deve utilizar estratégias mais de proteção ou entender as retrações para que a gente tome decisões de entrada. Quando a gente chega dentro dessa linha preta aqui, se a gente está vindo de cima para baixo, ela é uma região de compra. Se a gente está vindo de baixo para cima, ela é uma região de venda, até que a gente faça o rompimento dessa região aqui e a gente vai reverter o movimento. O que eu estou querendo te explicar aqui? E hoje, nesse momento, a gente está na linha neutra, na linha preta. Hoje nós estamos em uma região de aporte. Isso significa que é uma região de comprar 100%, vender a sua casa e simplesmente não, cara. É uma região onde os traders do curto prazo eles irão comprar. Sabendo disso, que os traders no curto prazo, eles irão comprar dentro dessa região, o que você vai esperar nas próximas horas do mercado? Você vai esperar um respiro, você vai esperar uma movimentação para cima. Essa movimentação vai levar Bitcoin em 100 mil dólares e romper o all-time high? Obviamente que não. Nós estamos olhando para o curto prazo. No curto prazo, sabemos que a gente vai ter uma reversão, a gente vai ter um respiro dentro dessa região. Não é à toa que a gente bateu dentro dessa região aqui ontem e o Bitcoin ele já começa a se segurar dentro dessa região. Como eu falei na análise de ontem com você, temos uma região aqui que ela tem uma alta probabilidade de fazer a reversão e a gente buscar a região dos 70 mil dólares. Por que a gente tem alta probabilidade? Porque a gente tem as retrações de Fibonacci acontecendo aqui. Só que até agora a gente não teve um belo candle de reversão. O que seria um belo candle de reversão? Se a gente tivesse um engolfo aqui, se a gente tivesse, cara, um candle com força de alta aqui, com aumento de volume. Veja que o volume ele só aumentou nas quedas, ele ainda não aumentou nas altas. Ou seja, a gente tem uma região que ela é dada como uma região de suporte. E nós estamos vendo os traders comprando, o mercado voltou a subir, só que a gente não tem uma força suficiente, um grande volume de compra nesse momento, então o preço ele não está subindo com força. Como que a gente sabe que não tem volume? Porque o volume não está mostrando grandes compras nesse momento. Então, a gente tem uma região de suporte e estrategicamente, se a gente for operar no curto prazo, aí a gente já tem uma região perfeita com pontos de entrada e pontos de saída. Aonde que a gente tem um stop dessa região? Nós temos um stop dessa região abaixo desses candles aqui, porque se a gente perder esses candles, a gente vai perder 0,618 de Fibonacci e aí nós vamos vir buscar a retração dessa pernada. E a próxima parada dessa retração, aonde que ela está? Em 63 mil dólares. Então olha só, a diferença de você fazer uma operação estruturada é você ter uns pontos claros. Você está acreditando que a alta é infinita, vai para cima, por conta disso você vai vender sua casa e a partir daqui... Cara, desculpa, se você for amador, você vai pensar dessa maneira. Se você quiser cair nessa falácia de que Bitcoin só se compra, não se vende, nem precisa me seguir aqui no canal.
Vai em frente, boa sorte, e daqui 5 anos você volta aqui e você vai ver o que é amargurar um bear market, aonde todo mundo que fala Bitcoin só se compra, não se vende. Quando está em bear market, essa pessoa se arrepende de não ter vendido lá em cima. Então, boa sorte se você quer seguir esse caminho, beleza? Bom, então a gente vê que essa região aqui é uma região de defesa, mas não está tendo grandes movimentações de compra dentro dessa região. Então o que a gente faz? Bom, temos duas opções. Ou a gente entra parcial dentro dessa região e constrói uma estratégia para caso perca essa região, que é uma estratégia de stop, estamos falando de curto prazo, e aí a gente vai buscar por reentradas mais embaixo, em 63 mil dólares. Se a gente for para 63 mil dólares, muito provável que a gente vai ver o MVRV intradiário vindo aqui nessa região verde, nessa linha verde, colocando os traders no prejuízo. E aí aqui a gente pode ter uma pressão de compra muito maior. Ou seja, é só você ser estratégico a partir daqui. Já estamos em um ponto de entrada? Sim, estamos em um ponto de entrada e os traders estão entrando. Estamos com grande pressão de compra nesse momento? Não, não estamos com grande pressão de compra. Então as chances são que a gente venha buscar exatamente a região dos 63 ali, 64 mil dólares. E se a gente vier dentro dessa região, ótimo, aqui nós vamos procurar mais uma vez por sinais de reversão, seja dentro do MVRV intradiário, seja no Price Action, a gente vai utilizar as ferramentas ao nosso favor. Eu, de verdade, estou visualizando qualquer pullback nesse momento como oportunidade de compra. Eu não estou aguardando o olho da mosca, por exemplo. Por que eu não estou aguardando o olho da mosca? Porque eu não opero tanto no curto prazo. Inclusive, nesses períodos que é mais conturbado para mim, você sabe que, por exemplo, tá com problema de saúde e nesses períodos eu não tenho emocional para operar no curto prazo. Nesse momento, eu estou operando no médio e longo prazo. Então, para mim, eu não estou olhando para gráfico de 4 horas, por exemplo. Quando eu vou tomar as minhas decisões de compra, eu não estou esperando um pullback aqui dentro dessa região. Quando eu estou olhando para as minhas decisões de compra, eu estou olhando, por exemplo, para gráfico semanal. E no gráfico semanal, a gente já teve os sinais de entrada. E os sinais de entrada foram o quê? Esse candle de confirmação da reversão. Ponto. A gente teve uma confirmação da reversão com aumento do volume acima da média. Ponto. É um sinal de entrada. Ah, Gui, mas poderia ter esperado o negócio voltar dentro de um gráfico. Cara, depende. Se você estiver olhando para médio e longo prazo, doesn't matter se você vai comprar em 65 ou se você vai comprar em 63. Eu lembro das minhas compras que eu fiz no fundo do ciclo, que foram compras iniciadas em 22 mil dólares. Em 22, 20, 18 e 16 mil dólares, eu não comprei Bitcoin em 15.500, que foi a mínima. Comprei a maioria nos 18 mil dólares. Naquele momento, dos 18 aos 15, parecia algo bem distante e algo que faria muita diferença. Meu amigo, quando a gente chegou em 70 mil dólares, não fez diferença nenhuma. Ali você estaria feliz do mesmo jeito tendo comprado em 18, beleza? Então saiba separar os time frames. Se você não souber separar os time frames, as chances são de você sempre cometer erros no mercado por conta de estar visualizando uma coisa que é um gráfico intradiário e esperando movimentações de um gráfico semanal. Bom, ontem a gente teve o início ali de negociações do ETF de Ether. Hoje eu sou bem mais bullish com o Ether, tá? Principalmente se a gente olhar o gráfico do Ether barra Bitcoin, eu começo a ver que a gente tem probabilidades de fazer um rompimento de uma cunha aqui para cima, tá? Obviamente, esses dias de notícias, a gente acaba tendo grandes movimentações aí, né? O anúncio, por exemplo, da aprovação do ETF, ela nos trouxe muitos sinais bullish aí também. Obviamente, ontem que a gente teve notícias do início da aprovação de ETF, isso daí deixa o mercado mais volátil. Mas quando a gente olha o price action aqui no Ether barra Bitcoin, a gente começa a ver uma possível formação de bandeira de alta. Significa que isso é 100% de certeza que a gente vai romper para cima? Não, não significa que é 100% de certeza. Porque se fosse 100% de certeza, Charles Dow, que foi o cara que criou isso daqui, ele falaria que seria 100% de probabilidade. Se a gente fizer um rompimento dessa linha para baixo, ótimo. A gente já sabe que Ether vai continuar perdendo valor perante ao Bitcoin. Diante disso,
a gente não tem o Ether performando bem. Diante disso, as posições devem estar focadas em Bitcoin e não em Ether. Rompendo essa linha aqui para cima, as posições elas devem estar focadas em Bitcoin e não em Ether. Olha só, você gerir uma carteira é muito mais complexo do que você escolher 10 altcoins, dividir a fração ali e seguir comprando aquilo ali para o resto da vida. Ou simplesmente comprar e esquecer aquilo. Gerenciar uma carteira é muito diferente. Existem os momentos de você comprar um ativo, existem os momentos de você estar mais exposto em um ativo, existem outros momentos de você estar com caixa, momentos de você estar protegido, momentos de você vender. Montar uma carteira não é tão simples assim. Gerenciar uma carteira não é só escolher as 10 narrativas, as 10 criptos para 2024. Obviamente, isso daí é o que os amadores fazem. Não é só escolher os 10 bons projetos do mercado cripto. É bem diferente. Você tem que saber o momento de você transitar o seu capital. Olha só, a carteira Rumo ao Milhão teve um momento que ela estava exposta em Chainlink, por exemplo. E quando a gente olha para esse momento, estamos expostos em Chainlink? Não, a gente vendeu o Chainlink ali e os alunos colocaram 100% de alta em Chainlink no bolso. Simples assim, porque nesse momento o Chainlink está performando? Não. Do investimento que a gente fazia em Chainlink ali, que a gente comprava cerca de R$30 em Chainlink ali, ou um pouco menos, os alunos, os clientes conseguiram colocar R$2.441 no bolso, porque tinha momentos que a gente estava exposto em Chainlink, e nesse mesmo momento a gente tinha 20% de exposição em Bitcoin, porque as altcoins estavam performando bem naquele momento. Agora é bem diferente o jogo ele está concentrado no ativo que mais está performando, Bitcoin. Isso significa que a gente tem zero de exposição nas altcoins? Não. Isso significa que estamos expostos nas altcoins certas, como Radio que eu apresentei para você ontem aqui no canal. Então, você gerir uma carteira, você tem que ser estratégico, meu caro. Não é só escolher os ativos, fechar os olhos e esperar o mercado se movimentar, porque às vezes ele não se movimenta. Às vezes, aquele ativo que você passou horas estudando, ele não performa. Se ele não está performando, você tem que tirar ele da sua carteira e começar a estudar outros ativos. E se você quiser entrar para a carteira Rumo ao Milhão e entender, deixar que eu faço todas essas decisões, você só copia e cole. O link está na descrição. A carteira Rumo ao Milhão, ela tem um objetivo claro, chegar em R$1 milhão, e esse R$1 milhão eu vou dar para o meu filho. Essa carteira é do meu filho. Eu construo todos os aportes, todos os capitais, todas as estratégias dessa carteira para que a gente chegue em um objetivo claro, R$1 milhão. Quando a gente vai chegar nesse R$1 milhão? Eu não sei. Se você seguir o projeto, você vai ver esse projeto chegando em R$1 milhão. Depois que chegar nesse 1 milhão, eu fecharei o projeto porque o objetivo dele será cumprido. Então, se você quiser aproveitar enquanto eu estou aqui analisando, decidindo e você só copiando e colando, carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. E lembrando, essa carteira é pensada na última fase do ciclo. Aproveite enquanto a última fase do ciclo ela ainda não aconteceu. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo no canal amanhã. Valeu!